Boa tarde, turma. Estou vendo a gente aqui, que legal. Apesar de eu ter avisado meio em cima da hora, né, que eu faria essa explanação, eu queria fazer, assim, pelo menos uma boa tarde, Júlia. Boa tarde a todos que puderam vir. Eu sei que ficou, né, em cima aí do horário para vocês, né? Deixa eu só desligar o meu som aqui. Então, eu quero fazer uma explicação para vocês, gente, sobre o trabalho do Bergson. Né? Eu já conversei um pouquinho sobre o trabalho audiovisual lá, né? Dei algumas coordenadas para vocês, se não me engano, naqueles 4 filmes, né, que eu pedi a vocês. O primeiro, ele é mais extenso, é um longa, né? Do Herzog, A Caverna dos Sonhos Esquecidos. Depois, que tem 1h30, depois o segundo tem 1 hora de duração, que é sobre Banksy, né? O terceiro é aquele documentário que se passa aqui em Curitiba, tá? Eu falei na informação que eu dei sobre ele, eu falei que tem a questão dos palavrões, tá? Eu, pessoalmente, não me importo, porque na minha vida privada, eu falo muito palavrão, mas tem isso, né? Isso aparece ali. É um retrato de como as pessoas falam, né? Não estou dizendo que todo skatista ou todo pichador, toda pessoa que vive naquele contexto fale daquele jeito, tá? Mas vocês sabem que isso acontece, né? O que eu quero, então, vocês deixem de lado esse detalhe e pensem no conteúdo. E, por último, o mais complexo, né? Que não o mais complexo, mas talvez o mais enigmático, né? O filme do Marker, né, que é o Giancopia, né, que é um filme assim meio surreal, né? O que eu quero que vocês pensem nele como uma forma de arte bastante aberta, digamos assim, tá? E eu já falei isso para alguns colegas, então falo para todos agora, né? A discussão que tem quando, por exemplo, alguém olha para a pichação, né, e fala que aquilo não é arte, poderia também ser dito do filme. Né? O filme é um conjunto de fotografias, né, e, portanto, de imagens que se sobrepõem. Né? Alguém poderia dizer, mas isso aqui não é arte. Né? Então, existe sim uma linha comum a todos os 4. Tá? Vocês vão poder fazer essa reflexão com bastante liberdade. Tá? Vocês vão poder dizer como é que vocês pensam essa questão, né? O que é arte, o que não é, inclusive se algum de vocês considerar, por exemplo, que uma pichação não é arte e que a obra do Leonardo da Vinci, sim, é uma obra de arte, é também uma visão aceitável, né? É também uma visão que merece ser considerada, desde que ela tenha argumentos lógicos, tá? Sobre então, vou passar rapidamente, porque não é o foco, o objetivo dessa aulinha aqui, tá? O objetivo aqui é falar sobre o Bergson, né? Então, sobre aquela atividade 2, né, que eu passei para vocês, está lá no Google Classroom, né? Quero ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, né? Tá aqui, né? Tem as atividades, ó, a avaliativa audiovisual, tá aqui, né? É uma atividade que, se não me engano, vale 4 pontos, eu acho, né? Eu acho que até mais. Deixa eu confirmar aqui, porque depois eu alterei o valor de algumas das atividades. 4 pontos, é isso mesmo, tá? 4 pontos. Depois, esse resumo da introdução aqui, que é a primeira atividade do Bergson, vai ter valor 3 pontos, tá? Atribui 3 pontos. É um texto bem complexo, um texto introdutório, né? E deixa eu ver como é que eu fiz aqui. Atividade. Pera lá. Atividade 2 do Bergson. Se não me engano, mais 3 pontos. É isso. Tá? Então, é simples. Tem 2 atividades do Bergson.
as duas somam 6 pontos no total, mais a atividade dos filmes, 4 pontos, tá bom? Aqui eu fiz um Jamboard, eu já tinha feito um sobre a introdução, e agora eu fiz um aqui sobre esse primeiro capítulo, né? Falar um pouquinho sobre essa parte, né? Bom, vamos dizer assim, num resumo geral dessa atividade, o que nós temos, turma? O que é que nós temos? Tem uma, digamos assim, uma perspectiva de 3 pontos, né, para essa atividade. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. O primeiro ponto, essa noção de duração e fluxo, e uma possível aproximação com Heráclito, filósofo pré-socrático. Isso aqui é matéria do primeiro ano, né? Isso aqui é tema lá do primeiro ano, né, que vocês já viram, mas eu acredito que vocês podem lembrar de alguma coisa, né? O mais essencial aqui é vocês pensarem que o Heráclito tinha aquela famosa fala dele, que é a seguinte: você nunca entra 2 vezes no mesmo rio. Por quê? Da segunda vez que você entrar, o rio terá mudado, a corrente de água passou, né? E você também terá mudado. Tanto você quanto o rio mudam, né? E no caso do Bergson, isso parece que é levado a um extremo, assim, né? Tudo está se modificando o tempo todo, ok? Né? A própria noção de eu, né? Vamos dizer assim, se cada um de vocês olhar para si mesmo, pensando, eu sou o Roberto, eu sou Júlia, né? E aí você pensa, mas eu sou alguém que tem que se refazer como Júlia a cada instante, como Roberto a cada instante, né? E se uma hora eu, sei lá, não me penso dessa maneira, é como se aí eu estivesse mudando, né, o meu eu. Enquanto há fluxo, há duração. O Bergson vê as coisas assim, tá, gente? Então, quando não tem movimento, não tem vida. Ok? Esse é o primeiro ponto aqui, né, do texto, tá? O segundo ponto, a noção de eu em aproximação com Descartes. Tá? Descartes, vocês viram, acho que no segundo ano, alguns talvez até tenham visto no primeiro, né? O que diz o Descartes? Descartes, ele, vocês devem lembrar das meditações, né? As meditações metafísicas, onde ele vai fazendo um percurso da dúvida, que é assim, sobre as coisas que podem ser postas em dúvida, né? Tudo aquilo que Descartes julga que ele pode duvidar em maior ou menor grau, ele considera que deve ser deixado de lado, tá? E no fim desse percurso, ele consegue apenas não duvidar de que ele está duvidando enquanto duvida. Vocês se recordam disso, gente? Não sei se todos aqui estudaram Descartes nos anos anteriores, pessoal. Se vocês quiserem falar ou ver, tá? Mas, de maneira, pode ser esquisito, mas é isso, né? O Descartes ele vai duvidando porque ele quer encontrar algo de que ele não pode duvidar, né? O que a razão não permita que ele duvide, algo de que ele não pode duvidar, e a única coisa que ele consegue não pode duvidar de que é um ser duvidante quando está duvidando, né? Porque quando ele duvida, ele reforça. É como se ele dissesse assim: eu sou um ser respirante enquanto respiro, né? Porque cada vez que eu respiro, eu reforço que eu estou respirando, né? Para o Descartes, cada vez que eu penso, eu mostro que eu existo, né? Porque estou pensando. Se eu não pensar, eu não existo, né? Isso é o segundo ponto ali, tá?
e que vocês, de alguma maneira, eu gostaria que vocês tentassem relacionar. Mas essa relação, ela pode ser em oposição ao Bergson, tá, gente? Por quê? Para o Descartes, é como se o eu fosse uma coisa estável e estática, num certo sentido, tá? É como se fosse um sujeito ali elaborado, né? O Bergson vai trazer um movimento para isso. Então, eu não sou... eu sou Roberto quando eu me faço Roberto. Mas se eu não me fizer Roberto, eu não sou Roberto. Eu posso, sei lá, ser, inclusive, algo que se nadifica, talvez, né? Ou que é outra coisa, não sei. Tá? E aqui já entra no terceiro ponto, que é a polêmica, né? Que é essa consequência psicológica da noção de eu de Bergson. Então vocês podem pegar aqui a noção de eu de Descartes é uma noção estática, estável, tá? O eu é puro pensamento, tá? E como tal, ele não cresce nem diminui, ele não se modifica. É um eu quase do Parmênides, que é outro filósofo pré-socrático, que, ao contrário do Heráclito, defendia a imobilidade absoluta. Né? Heráclito defende o fluxo contínuo de tudo. Né? E o Parmênides é o contrário, são dois filósofos que se opõem ali na antiguidade. Né? Poderíamos dizer que o eu do Bergson é Heráclito e o eu do Descartes é Parmênides. Tá? Vocês podem fazer essa oposição. E, tendo em vista isso, há uma consequência psicológica da noção de eu Heráclito de Bergson. Tá? E aqui que eu fiz uma provocação, que talvez seja bastante polêmica, que é aproximar essa noção de eu do Bergson do que eu chamo de autoajuda afirmativa. Tá? Porque o Bergson tem uma noção de eu tão volúvel, né, tão inconstante, que ela depende de como você mesmo se faz. Né? Então, mas isso tem uma consequência muito polêmica, porque aí pode derivar para o seguinte: se eu estou triste, eu sou o Roberto triste. Tá? Na visão do Bergson, sou eu mesmo que estou me fazendo triste. É claro que isso veio de uma coisa externa, né? Por exemplo, sei lá, ficou triste porque o Brasil está numa situação de crise, uma coisa que veio de fora para dentro, né? Mas na visão do Bergson, tá? Na visão do Bergson é o próprio eu que vai alimentando essa tristeza, né? O que gera uma polêmica com a própria psicologia, né? Com a própria noção. Eu vi que tem uma pergunta aqui, deixa eu ler, da Maria Fernanda, né? Oi, Maria Fernanda, deixa eu ver aqui. Pois é, é uma boa pergunta. A Maria Fernanda perguntou o seguinte: como sabe que você está sendo o mesmo Roberto e que isso não foi incutido dentro de você pela sociedade? É mais uma forma de você ir se fazendo, né? Você, através disso que você absorveu da sociedade, você se faz daquele modo, né? Mas você poderia se fazer de outro modo, eventualmente. Você poderia reagir de uma maneira talvez até mesmo revoltada com o que a sociedade quer que você seja, né? Mas veja que ainda assim é você reagindo, tá? O que eu quero chamar a atenção, Maria Fernanda, é que o Bergson parece defender que o sujeito ele tem muita força, tá? Para fazer você ser aquilo que você é. Tá? O Bergson parece reforçar muito isso, né? Que você está a todo momento se refazendo. Você não é algo pronto e acabado.
e tem talvez até uma decisão tua de continuar sendo Maria Fernanda, né? Ou minha de continuar sendo Roberto. Tem uma decisão minha de continuar sendo isso. E é a forma como eu vou me reconstituindo no meu eu. Tá? Essa reflexão, ela já começa no início do capítulo. Ah, não, tudo bem, Lara, sem problemas, tranquilo. Essa discussão, ela já começa no início, quando o Bergson fala assim, ó, a realidade de que eu tenho mais consciência é a realidade que eu estou mais perto. Qual é a realidade que eu estou mais perto? Eu mesmo. Tá? Tanto que às vezes até a gente não consegue se comunicar, né? Porque cada um está mais perto de si mesmo. Então começa por aí até essa aproximação com o Descartes, né? Tá? Essa aproximação com o Descartes já está aí. Pense bem, João. Quem está mais perto de você do que você? É só você mesmo que está o mais perto de você. Né? E eu não tô. Eu posso, sei lá, posso te dar um abraço, coisa assim, né? Mas nunca tão perto de você quanto você está e quanto eu estou de mim mesmo. Então, notem bem, o começo do texto do Bergson já fala sobre isso. A realidade de que eu estou mais perto sou eu mesmo. A realidade de que eu tenho mais consciência sou eu mesmo. E aí vem uma ilusão, que é a ilusão de que eu sou eu mesmo estável o tempo todo. Né? Quando o Bergson diz assim, claramente, se você olhar para qualquer estado de espírito teu, você vai reparar que ele se modifica. Mesmo que você... Isso aqui eu acho muito interessante. E vejam, não estou dizendo que devamos acreditar nisso. Tá? Não é isso. Não... Inclusive você pode fazer crítica a essa opinião bergsoniana. Acho interessante. Mas é legal a gente entender bem para depois criticar. Né? O que a gente pode criticar é assim, o meu estado de espírito, ele não é algo já pronto e acabado. Mesmo quando eu estou alegre, tá? Eu estou contribuindo para que a alegria permaneça. E se eu olhar para a alegria, olha, isso aqui é importante, tá, turma? Uma coisa que não muda, o Bergson diz, uma coisa que não muda, não permanece. Ou uma coisa que não se movimenta, não permanece. Então, a minha alegria, dentro dela mesma, ela sofre gradações, modificações. Ela é um pouquinho maior, um pouquinho menor. Ela tem que ir sofrendo modificações. Apareceu mais uma questão aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Sim, Júlia. É possível fazer uma aproximação por oposição a Descartes e também por concordância, talvez. Né? Por concordância, porque para Descartes, você só é algo enquanto você pensa, né? Ou seja, enquanto dura o pensamento, a noção de duração do Bergson. Se você não tem uma consciência que dura, você não é. Você morreria. E só dura porque se modifica, porque se move. Tá? Como que eu poderia explicar isso, gente? Assim, digamos um corpo que fique parado o tempo todo, que está privado de movimento, ele pode morrer, né? A tendência é, dentro da natureza, que esse corpo pereça. A própria noção de morte é uma imobilidade, né? Então, tudo que é vivo precisa do movimento. Até mesmo um sentimento, ele precisa de mudança. E aqui eu tomo mudança como sinônimo de movimento, num certo sentido. Tá? Então, isso aqui é muito polêmico. Ah, de nada, querida. Que bom. João, não sei se você conseguiu captar o que eu quero dizer. Isso aqui é muito polêmico porque entra em conflito com
por exemplo, a psiquiatria, né? A psiquiatria pega uma pessoa que tem depressão e ela considera que a depressão é um problema físico, né? E eu tenho que concordar que é um problema físico, né? A psiquiatria é uma ciência, né? E tem provas empíricas para fazer suas afirmações. E aí você dá um remédio para essa pessoa, né? E essa pessoa, com esse remédio, ela modifica, olha só, ela modifica o seu equilíbrio fisiológico. Modificando o seu equilíbrio fisiológico, isso reflete num estado de humor que pode melhorar. E a pessoa sai da depressão. Tá? O que o Bergson está dizendo é que, em última instância, seria possível sair da depressão com um remédio psicológico. Tá? Uma maneira pela qual a própria pessoa também alimenta a sua depressão. Porque sua depressão segue mudando. Tá? Vamos dizer assim, hoje eu estou numa depressão grau 10. Tá? Eu estou no pior dia que eu estou da minha depressão, grau 10. Só que na filosofia do Bergson, esse 10 não é 10. Ele, sei lá, ele é 9,5 ou 10,5, ele tem que estar se modificando para ele permanecer. Ele tem que se modificar porque nada que não mude permanece. Tá? Percebam que isso é polêmico, né, para se pensar assim. Faz algum sentido, né, embora não se possa levar ao pé da letra essa opinião bergsoniana, porque tem pessoas que a gente vê que realmente devem ter assistência médica, né, para esse problema. E ainda bem que a ciência conseguiu, né, encontrar ajuda, né, ajuda efetiva. Tá? Então, mas na visão do Bergson, tanto quando você está muito alegre, né, eufórico, quanto quando você está muito deprimido, você, de certa forma, está fazendo aquele estado permanecer, porque você está, de alguma maneira, modificando ele, produzindo pequenas mudanças para que assim ele permaneça. Né? E, de certa forma, é uma noção autopoética, de autopoiesis, que vem do grego a ideia de um autofazer-se. Tá? A filosofia do Bergson vai muito nessa direção. Eu não sei se ele chegou, a época dele, em que ele escreveu esse livro que vocês estão estudando, começo do século XX. Então a psiquiatria não tinha nada do que tem, das informações e do conhecimento que tem hoje. Hoje nós já podemos pensar em alguns casos como apenas podem ser resolvidos com o auxílio de um remédio objetivo, tá? E não subjetivo, não psicológico, digamos assim. Tá bom? Isso é uma parte bem polêmica, né? Mas que aproximaria o Bergson de uma espécie de autoajuda. Né? Qualquer estado de espírito que eu esteja vivenciando não é um estado de espírito puro, estático, mesmo que seja positivo. Né? Eu estou amando alguém. Eu tenho que... Esse amor não permanece o mesmo. Ele muda de intensidade para que ele continue existindo. Ele muda de intensidade, de direção, de qualidade. Tá? Tem várias nuances. Né? O Bergson diz isso claramente quando ele fala que, se você parar para pensar e observar teus estados de espírito internos, né? Tuas sensações, teus sentimentos, você perceberá que eles não são um bloco fechado, definitivo, tá? Porque se eles fossem isso, eles deixariam de existir dentro da filosofia bergsoniana,
já que assim eles não teriam irrigação, não teriam movimentação, não teriam mudança, e, portanto, não teriam fluxo, e, portanto, não teriam duração. Então, uma pessoa começa a namorar com alguém e o amor dura. O amor dura. Em alguns casos acaba, né? Mas em alguns casos ele dura, porque ele vai se modificando. Ele se modifica nesse sentido. Pessoal, eu queria fazer essa aulinha mais dinâmica e rápida, porque eu sei que vocês tiveram aula hoje, eu não quero também ficar me repetindo aqui. João, será que eu te ajudei a compreender esse tema um pouquinho? Não sei quanto aos demais, se tem alguma pergunta. Oh, que legal, João. Que bom, querido. Eu queria... De nada, meu querido. Eu queria fazer uma observação aqui. Deixa eu ver. Puxa, que bom. Então, eu vou encerrar rapidamente a aula, só mostrando para vocês um trecho de onde eu comecei essa observação aqui, só para finalizar, tá? Tá aqui, ó, no texto do Bergson, né? Esse capítulo começa com essa ideia: evolução da vida, mecanismo e finalidade, né? Tá aqui, né? E o ponto seria esse aqui, ó. Observem só. A existência da qual estamos mais certos é a nossa. Tá aqui, né? Se pensarmos um pouco com Descartes, o que é que nós temos certeza? Da nossa existência, né? Das outras coisas nós talvez não tenhamos tanta certeza. As outras coisas podem ser... pode ser que eu tenha uma percepção equivocada delas. E é aqui o ponto de partida para vocês, digamos assim, avançarem na reflexão que eu fiz hoje aqui para essa aulinha. Tá bom? Então é isso, meus queridos. Eu tinha um teto de 30 minutos, já ultrapassei 7 e pouco. Eu vou deixar essa aulinha gravada, vou disponibilizar. A data de entrega é semana que vem, eu acho, né? Não me recordo, deixa eu até confirmar aqui. Data de entrega 4 de setembro. Então, 4 de setembro é na sexta-feira da semana que vem. Eu posso ainda dar uma última aula quarta-feira que vem nesse mesmo horário, tá bom, meus queridos? Muito obrigado a todos. Se tiver mais alguma dúvida, gente, podem falar, tá? Então tá bom. Um abração para todo mundo, gente. Tchau, tchau.